lado. Ótimo dia para você, Fernando Moreira, para você, amigo ouvinte que acompanha o nosso programa Bom Dia Feira. Olha, meu caro Fernando, nesta terça-feira, né? Chuvosa, inclusive. Olha, Fernando Moreira prestou depoimento na tarde desta segunda-feira na primeira delegacia territorial localizada no complexo policial investigador Bandeira, aqui na cidade de Feira de Santana, a proprietária do veículo que invadiu o bar na rua São Domingos na noite do último sábado. Nós estamos na ponta da linha com a doutora Ludmila Vilas Boas, ela que é a titular da delegacia e está acompanhando este fato que aconteceu na cidade de Feira de Santana. Doutora Ludmila, um abraço, prazer tê-la conosco aqui no nosso programa Bom Dia Feira da Rádio Princesa FM. Primeiro também recebo um abraço aí do nosso querido Dilson Barbosa, que está no home office. A senhora acabou ontem por ouvir, né, a proprietária do veículo. Qual foi a versão dela apresentada para tal atitude? Um abraço, bom dia, doutora Ludmila. Bom dia, um abraço a todos, um abraço a Dilson, né, meu contemporâneo de advocacia nos tempos áureos. Eu só gostaria de fazer uma correção, eu não sou a titular da primeira delegacia, a doutora Claudine Passos, que se encontra de licença, né, eu estou na substituição. Bem, a senhora, né, que foi ontem intimada, proprietária do veículo, confessou, né, estar na condução do veículo no momento do acidente, afirmou ainda que passava por problemas psicológicos em razão da perda de um filho e que, no dia do fato, havia consumido bebidas alcoólicas, que possuía o veículo há poucos meses e que utilizava o veículo poucas vezes também, por conta da situação da perda do filho, e que não tinha prática de direção de veículo automático, né? Durante uma conversa com a amiga, que insistia para que ela permanecesse no local, ela disse que acionou a ignição do veículo sem se atentar para o fato de que o veículo não estava no neutro, ocasionando o acidente em questão. Segundo ela perdeu o controle do veículo e não intencionava atingir nenhum dos ocupantes, né, do bar, nenhuma das pessoas que estavam ali no bar. Doutora Ludmila, muitos fatos aconteceu, muitas afirmações, inclusive reverberando muito nas redes sociais, que teria sido um crime passional, que ela teria tentado atingir algum ex dela ou algo nesse sentido. Essas coisas, essas afirmações, elas caem por terra? Qual é a linha de investigação da polícia a partir de agora nesse inquérito? Perceba que nós não podemos nos atentar tão somente no que ela diz, né? Nós temos que colher informações de todas as pessoas envolvidas, principalmente das vítimas, do proprietário do bar, dos garçons, né? Essas oitivas estão marcadas, o proprietário já foi ouvido, nós já ouvimos duas das vítimas e nenhum deles narra ter presenciado qualquer tipo de discussão. Segundo, inclusive, o proprietário do bar, ela chegou ao local por volta das 7h40, e permaneceu lá até o horário do fato, que foi às 21h50. E nesse ínterim, ninguém percebeu ou visualizou qualquer discussão no bar ou qualquer mínimo desentendimento. As câmeras também não mostram isso, não mostra que ela discutiu com quem quer que fosse. O proprietário também ele foi ouvido. E a versão dele dos fatos? Segundo ele se encontrava no interior do bar quando de repente ouviu o estrondo e saiu para ver, já encontrou as pessoas embaixo do veículo, né? Que populares teriam investido contra ela para tentar linchá-la, né? E foram detidos por outros populares. E nessa confusão ela resolveu ir embora, sumiu, né? Foi embora. E que ele foi olhar as câmeras e viu que ela estava no bar acompanhada de amigos desde as 7h40 e não viu, né? Inclusive disse ter conversado com os garçons e ninguém soube narrar absolutamente nada de estranho nesse período que ela esteve no bar. Um fato que chamou a atenção é que ontem até este repórter, doutora, passou pelo local no domingo pela manhã, observando também, e que o veículo teria sido retirado do local. Né? Exatamente. Um fato como este, o que chamou a atenção, porque quem teria retirado o veículo? De que forma? Porque o veículo teria ficado danificado. Seria uma prova para o crime ou algo também de investigação, doutora Ludmila? Exatamente. O que aconteceu, segundo ela, quando nós tomamos conhecimento através das redes sociais, né? Isso reverberou não só em Feira de Santana, mas em toda a região, acredito que inclusive em toda a Bahia. Então, a partir do momento que nós visualizamos essa situação e que a imprensa começou a noticiar, nós já entramos em campo, independente da
do acionamento das vítimas. Então, tivemos a informação também, através da própria imprensa, né? Pessoas colaborando conosco, denunciaram através da imprensa a localização do veículo. Fomos ao local, logramos êxito, apreendemos o veículo e trouxemos para a delegacia exatamente para garantir que a perícia fosse realizada. Então, o que acontece? Quando ela foi ouvida, ela confirmou que ela voltou ao bar às 6h30 da manhã, no domingo, e ela mesma acionou um guincho e fez a retirada do veículo, colocando nessa borracharia no bairro de Olhos d'Água. E a recuperação desse veículo por parte de vocês da polícia? Exatamente. Doutora Ludmila, um fato que me chamou a atenção, inclusive, até nessa sua narrativa, é que os veículos automáticos, né, geralmente eles não ligam quando estão fora da marcha P. Ou seja, né, geralmente eles não utilizam, aliás, eles não conseguem, né, funcionar fora da marcha P. Como teria funcionado um fato como este? Né? Essa é uma questão que ela não esclareceu. E também esclarecendo que ela havia consumido bebidas alcoólicas. Então, assim, a narrativa dela é uma narrativa um tanto quanto desassociada, né? Mas o fato é que, segundo ela não teria prática de veículo automático e que ela não teve a intenção de lesionar quem quer que fosse. E essas questões, né, a intenção ou não de lesionar é o fato, é o cerne da questão, é o fato principal, né? Porque senão teremos um crime doloso ou culposo. Ela responderá ou não pelo Código Nacional de Trânsito, a depender da circunstância, principalmente se tratando de uma pessoa embriagada, concorda? Então, assim, os fatos têm que ser avaliados fato a fato e suas atenuantes e agravantes. Então, o fato dela ter tido a intenção ou não de lesionar, e isso é o que precisa ser melhor esclarecido, em razão da necessidade, por necessidade oitiva de testemunhas, né, confirmar o que já foi dito ou ter uma versão diversa do que foi dito, é que é o cerne da questão. Ela disse que ela perdeu o controle do veículo, ela disse que não se lembra, ela disse que só viu o veículo sair em disparada carreira de ré e que não houve qualquer entreveiro, confusão ou discussão com qualquer das pessoas que estavam no bar. Então, nós estamos buscando saber se, de fato, ela tinha alguma relação com alguma das pessoas ali lesionadas, se ela havia discutido com alguém, e isso nós estamos buscando informações tanto das pessoas que estavam no local, como também da análise das imagens de câmeras de vídeo monitoramento, para tentar entender a dinâmica dos fatos. Ela também não sabe explicar bem como foi que ela fez esse acionamento. Ela fala que, no momento em que ela acionou o veículo, ela estava conversando com essa amiga e que ela não estava prestando atenção no que ela estava fazendo. Ela teria alegado também problemas psicológicos, é isso, doutora? Exatamente. Segundo ela teria perdido um filho há cerca de 3 meses, que teria 4 meses, mais ou menos, que ela adquiriu o veículo, e que após a morte desse filho, ela saía muito pouco de casa. Residente em qual bairro aqui na cidade de Feira de Santana? Olha, a gente prefere não divulgar. Doutora, durante essas cenas, né, e durante esses vídeos, nós tivemos também acesso a esses vídeos, uma pessoa que passa armada, né, com uma arma em punho, conduzindo uma outra pessoa. Foi identificado quem é esta pessoa? Qual era aquele objetivo naquele momento? Olha, nós temos uma versão sobre aquele fato, certo? Já estamos trabalhando na identificação daquele indivíduo, mas a princípio a informação que nos veio é que ele não teria nenhum vínculo com essa pessoa, com essa senhora, né? O proprietário do bar e as testemunhas informaram que ele estava em outra mesa com outra senhora e que estava ali há um certo tempo consumindo bebida alcoólica, mas que não teria a princípio envolvimento com essa senhora. Né? Inclusive, segundo ele, seria uma pessoa até frequentador do local. E que ele teria, a princípio, tentado retirá-la da tentativa de linchamento. No caso, a autora da cena, não é isso? Exatamente. Segundo a informação preliminar que nos chegou por meio das testemunhas, é que quando ele viu que as pessoas estavam investindo contra ela para linchá-la, ele interveio e tirou ela do local para que ela não fosse linchada. E ao retornar à mesa para pegar o celular, segundo o proprietário do bar, para fazer uma ligação para a polícia, ela se evadiu.
Um outro fato, doutora, para a gente fechar aqui, que eu sei que a senhora está correndo aí também para ir para o seu local de trabalho. A partir de agora, né? Porque a senhora relata com relação a ter que ouvir testemunhas. Quantas já foram ouvidas e a partir de aí, quais são os próximos passos? Nós já intimamos cerca de 10 pessoas que foram citadas, né, por todas as pessoas ouvidas. Nós estamos aguardando, inclusive, que testemunhas que porventura não tenham sido localizadas ainda pela polícia, porque você veja que nas imagens a gente não tem como identificar a todos, porque foram mais de 15 pessoas, mais de 20 pessoas, né? Então nós intimamos garçons, intimamos pessoas que foram citadas pelo proprietário do bar, pelas vítimas que estavam acompanhando as vítimas, pela própria autora, nós intimamos todas essas pessoas. Então, creio eu que não tenham sido todas as pessoas que estavam no local que tenham sido vitimadas. Por isso, nós pedimos às vítimas que compareçam de forma espontânea à primeira delegacia no bairro do Jomafa, no conjunto Jomafa, Complexo Investigador Bandeira, para que possamos colher esses depoimentos, a fim de confirmar ou não essa versão inicial que nos foi passada. Fechando, doutora Ludmila, eu quero agradecer inclusive a sua atenção aqui do nosso programa Bom Dia Feira, sobre esse fato com relação agora, a partir de agora, com relação a ela própria. Ela tem que retornar à delegacia, qual é a situação que ela se encontra judicialmente nesse momento? Olha, ela pode retornar à delegacia caso nós entendamos pela necessidade de um novo interrogatório, né? Se houver alguma afirmação ou informação nova que venha a conflituar com aquilo que ela já disse, logicamente que ela vai ser chamada, né? E será colocado a ela a situação nova e ela poderá falar sobre isso, né? Ela terá que apresentar a versão dela, nova versão dos fatos. Mas, a princípio, né, ela se apresentou, foi ouvida, nós vamos colher todas as informações de testemunha, coadunar isso junto, reunir esse material e tentar estudar a situação com as análises de imagens, com as perícias, para tentar, assim, fazer um juízo de valor, o melhor juízo de valor quanto à verdade real dos fatos. Ela se apresentou com o advogado? Ela se apresentou com o advogado. Doutora Ludmila Vilas Boas, o nosso abraço, muito obrigado pela atenção.